Olá, sejam todas bem-vindas e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para mamães, principalmente mamães de primeira viagem, que é o sono do recém-nascido. E para você que ainda não me conhece, eu sou Nayara Pegoraro, sou consultora materno-infantil, especialista em amamentação e sono infantil. Antes de falar qualquer coisa sobre sono de recém-nascido, vamos lembrar que o recém-nascido ele é considerado um recém-nascido até 28 dias de vida. Nós vamos falar sobre esse período, mas eu também quero lembrar vocês, falar para vocês sobre algo que nós chamamos de esterogestação. Se nós quebrarmos a palavra esterogestação, estero fora, gestação de gestar, é gestar fora. E essa palavra vem de um termo de um médico americano que ele usa como se a gestação, ela durante, o período dela deveria ser de 12 meses, mas obviamente, fisiologicamente, dura em torno de 9 meses e o corpo, obviamente, não fica mais com esse bebê. Então, ele considera que esses primeiros 3 meses do bebê, ele ainda está sendo gestado fora do útero. E é muito importante falar isso para que nós possamos alinhar as expectativas. Ou seja, um bebezinho de 1 mês, por mais que muita gente venda aí na internet que ele vai dormir 12 horas por noite, em seguida ele não vai dormir, não são... Existe, mas essa é essa exceção. Não o que acontece com todos os bebês. E mais importante que isso, um recém-nascido, principalmente até ali os 10 primeiros dias de vida, ou até ele recuperar o peso que ele nasceu, ele não pode dormir 12 horas seguidas. Digo mais, ele não pode passar de 3 horas sem se alimentar. Tem um alto risco de ter hipoglicemia. Nós precisamos ter muito cuidado com os termos e com o que vemos e compramos na internet. Mas voltando ao assunto do estrogestação, esse médico, ele diz que, então, o bebê nos primeiros 3 meses é como se ele não entendesse que saiu do útero, que saiu da barriga da mamãe, e ele ali continua vivendo, tentando associar as coisas que ele vivia dentro da barriga da mãe. E ele mesmo fala, e eu quero deixar isso bem claro, nós vamos falar isso antes de falar do sono do recém-nascido, para você entender como esse bebê tá entendendo aqui fora, e aí a gente vai começar a falar um pouco mais do sono. E ele deixa a técnica dos 5 S's que ele fala. Tá? 5 S's, porque são 5 coisas que você pode fazer, que começam com S, na verdade é em inglês, né? Que você pode fazer para ajudar a acalmar o seu bebê nessa fase, que inclui a fase dele de recém-nascido. A primeira delas, o primeiro S, é o swing. Swing que é balançar esse bebê de lá pra cá. Entenda que existe uma diferença de chacoalhar o bebê, que quando a gente tá assim, loucamente chacoalhando o bebê, querendo que ele pare de chorar, e de swing, que é balançar o bebê de movimento de um lado para o outro, porque é assim que ele se sentia ali dentro da barriga da mãe, né? Todo o líquido amniótico fazia com que ele se sentisse quase flutuando ali dentro. O segundo também é o side position, que é deixar o bebezinho de lado, porque nessa maneira, quando o bebê tá deitado aqui, de ladinho comigo, ou no meu braço, ele tem o contato tanto da parte da frente do corpinho dele, como da parte de trás. Lembra que, mais uma vez, dentro da barriga, ele estava acostumado a se sentir totalmente protegido, não existia ação da gravidade ali dentro. Então, primeiro swing, depois é o side position, que é deixar o bebezinho deitado de lado. Terceiro é a sucção, que, óbvio, pode ser através do bebê mamando no peito, tem mãe que vai oferecer a chupeta, às vezes o próprio bebê vai começar a sugar a mão, nem sempre é fome, e isso acalma, porque é um reflexo já que os bebês nascem. Mais uma vez, é um reflexo, mas não quer dizer que a amamentação é simplesmente fazer a sucção. Tem muito mais que isso, mas sim, é um reflexo. Outra coisa que acalma os bebês nessa fase de estrogestação é o shushing, ou o white noise, ruído branco. Hoje em dia, ou barulho do som do útero, barulho do útero. Hoje em dia existem várias playlists no YouTube ou no Spotify, ou você pode comprar já aparelhos, dispositivos que só produzem o ruído branco, que basicamente é o shushing, que é ficar shh, shh, fazendo esse barulho, né? A mãe já vem com isso instalado, parece. E por que isso acalma os bebês? Tem uma veia ali pertinho de onde o bebê fica na barriga da mãe, que fica fazendo exatamente esse barulho, que é o shh, shh. Então, isso eles estão acostumados, imita o som do útero, por isso também que o shushing, ele acalma o bebê nessa fase de estrogestação. E o último é o swaddle, ou o charutinho, que é amarrar, né, deixar o bebê ali todo aconchegante, deixar ele amarradinho no swaddle ou no charutinho. Pra quê? Pra que quando ele
faça aqueles movimentos, né, que não sei quem já tem recém-nascido em casa, deve ter visto várias vezes, eles parece que levam um susto. E o que eles levam um susto, que já acontecia dentro da barriga, aqui fora, como eu disse, eles têm a ação da gravidade. Então dá um susto por quê? Porque os bracinhos, as perninhas vão cada um para um lado, o que ele nunca sentiu dentro da barriga. E esse movimento, que parece um susto, é chamado reflexo de Moro. Então, o reflexo de Moro é muito aguçado nos recém-nascidos e é dos bebezinhos ali, né, de 2, 3 meses também. E quando você faz o xarotinho, principalmente na hora de dormir, vai ajudar muito o seu bebê a se acalmar e não se assustar durante o sono. Dito isso, por que eu disse dos 5S da esterogestação? Porque tendo isso em mente, pense que esse bebê ele não vai se acalmar só de você falar com ele, ou só de você apenas colocar um paninho nele, o que a gente nem é recomendado nessa idade, mas sim de fazer essas coisas e, obviamente, ele vai querer e vai exigir muito colo. Não estou falando aqui que você precisa ficar 24 horas do seu bebê no colo, mas ele vai exigir colo, ele vai exigir que você nine ele, talvez, para dormir. Então, não é tão simples quanto parece nas redes sociais ou da blogueira. Sono do recém-nascido, o que precisamos entender? Obviamente, primeira coisa que vocês precisam ter em mente, quando vocês vão trabalhar o sono do seu bebê, a amamentação ou a alimentação está adequada para a idade dele? Um recém-nascido, como eu disse, ou, né, depende o dia que você quer começar essa rotina, mas eu aconselho você ter essa rotina depois, pelo menos, do 10º dia de vida do bebê, porque ou ele ter voltado ao peso do nascimento, pra gente ter certeza que não tem perigo ali dele estar perdendo peso ou risco de uma hipoglicemia. Então, nessa fase, a amamentação precisa estar muito bem estabelecida. A amamentação ou o que você estiver, a forma que você estiver alimentando seu filho, precisa ser a cada 3 horas máximo, tá? Não pode passar disso. Máximo de 3 horas entre as mamadas. Não pode passar disso nesse início, tá? Então, depois... não, ele mama a cada 3 horas durante o dia e ele já recuperou o peso do nascimento e não tem perigo nenhum, risco, né, vamos dizer assim, para esse bebê. Então, aí sim a gente pode começar a trabalhar uma rotina com ele. E o que a gente começa? Pela alimentação, como eu disse. Então, a amamentação tem que estar completamente estabelecida. A gente precisa o bebê já está ganhando peso, a gente sabe que ele vai para o peito, ele mama, ele não dorme no peito. Segunda coisa que a gente começa a ajustar na rotina desse recém-nascido é os horários. O bebê, para começar, Nayara, eu não tenho nada de rotina de sono. Primeira coisa que você precisa fazer: a alimentação. E segundo, para entrar na rotina de sono, ter o ritual noturno, e eu já vou explicar, e o ritual diurno, que muitas pessoas esquecem. Então, primeira coisa, acordou, às vezes o bebê tem um despertar lá para 7 da manhã, muitas mães, o que elas fazem? Dá uma mamar, faz o bebê dormir de novo, nem sai do quarto. 7 da manhã, geralmente, já é o horário que esse bebê tá despertando. Então, o quê? Abrir as janelas, abrir as cortinas, mostrar pro bebê que o dia começou, trocar a fralda. Se tiver de pijama, já troca. Começar a falar: filho, o dia começou, vamos lá fora, vamos viver. Explicar pra ele que tudo começou, que é de dia, que agora tem luz. E no ritual noturno, a mesma coisa, só que agora ao contrário. Ao invés da gente falar: amanheceu o dia, nós vamos falar: olha, filha, agora está na hora de dormir, o dia está se acabando. Mostra pra ele fechando a cortina, fala para falar tchau pra mamãe, pro papai, pro cachorro, pra quem estiver ali, dá um banho relaxante, as luzes já apagadas, não deixar exposição a nenhum tipo de luz no final do dia. Já vai abaixando, não sei, depende de onde você mora. Se é um lugar que fica com claridade, né? Aqui na Europa, principalmente, no verão, às vezes, 9 da noite ainda está claro. Fechar as cortinas, não deixar entrar luminosidade para que essa adrenalina, esse cortisol do bebê comece a abaixar e não atrapalhe o sono noturno. Fazer um ritual noturno com, se você escolher banho, o que você escolher, mas sempre muito calmo. Seu tom de voz precisa diminuir, eu sempre digo, não é só o bebê que precisa diminuir a velocidade, né, no final do dia. Toda a casa precisa diminuir a velocidade, precisa diminuir o ritmo do que estão vivendo. Não adianta você querer fazer algo se a sua casa tiver uma loucura e você não vai conseguir que o seu bebê se acalme e alguém estiver batendo panela lá na cozinha. Então, você precisa também que a casa também esteja calma. Então, ritual de manhã, que é o ritual da manhã, e o ritual noturno. São 2 coisas que você precisa começar a fazer se você ainda não faz nada. Durante o dia também. Outra coisa, sonecas. Não é para deixar o bebê acordado o dia inteiro para dormir à noite. Isso é uma falácia e faz muito mal aos bebês. Sono não é apenas porque a mãe quer ter um tempinho para ela, o sono do bebê. Sono faz parte do desenvolvimento dessa criança.
Desenvolvimento. Já tem estudos comprovando que crianças que não dormem bem, principalmente quando chegam na adolescência, têm muita dificuldade de aprendizagem. Então, não é apenas porque a mãe precisa de um tempo, é porque esse bebê precisa descansar. Então, durante o dia, esse bebê precisa fazer sonecas. Claro que depende da idade, se é 1 mês, 2 meses, cada um vai ter um tempo que ele pode ficar acordado, que nós chamamos de janela de sono. Então, o tempo que ele fica acordado entre as sonecas, nós chamamos de janela de sono. Um recém-nascido, por exemplo, ele tem a janela de sono de 45 minutos ali, 1 hora. É estourando 1 hora. E é muito comum esse erro no começo, porque recém-nascido acaba dormindo demais, aí não controla se dormiu, se mamou. Então, precisa ali começar a anotar esse soninho, se dormiu, se não dormiu, observar os sinais de sono. Tem bebê que coça o olho, tem bebê que chora, tem bebê que fica mais agitado ainda quando vai chegar perto da hora de dormir. Então, precisa ser observado. E uma coisa também, não se cobrem tanto. O que eu sempre falo, ter o ritual, seguir tudo certinho que eu tô falando aqui, ter o ritual noturno, da manhã, fazer as sonecas. E aos poucos ir melhorando, porque você precisa o quê? Observar o seu bebê. Não adianta eu falar que, ó, aqui você vai fazer isso, esse é um ritual noturno que vai fazer o seu bebê dormir. Isso não existe, gente. Não existe porque cada bebê é único. Você é único, o seu filho é único. Não existe isso que você vai fazer uma mágica, jogar o pozinho mágico e ele vai dormir e todo mundo segue uma receita de bolo. Isso não existe. Mas os bons hábitos, isso sim existe. Outra coisa, soneca, sempre na penumbra. Nunca, não precisa ser em escuridão total, mas sempre na penumbra, nunca no claro. Por quê? Os recém-nascidos, principalmente, eles são muito sensíveis à luz. Então, qualquer frechinha de luz que entra no olho dele, mesmo que estiver fechado o olho dele, eles vão despertar. Vai fazer com que eles despertem, que vai começar a produção ali do cortisol e vai acordar eles. E eu sei que no começo é muito difícil entrar numa rotina com o recém-nascido, mas comece aos poucos, introduzindo principalmente os rituais noturnos, os rituais da manhã, para ele conseguir entender, diferenciar do que é dia e que é noite. E aos poucos você vai conseguindo criar uma rotina, principalmente das sonecas. E à noite também o padrão de sono vai melhorando conforme você consegue ir ajustando durante o dia. Lembre-se sempre, o dia sempre vai refletir a noite. Não tem como você arrumar a noite e o dia ficar bagunçado. A gente precisa ter o dia organizado para que ele não chegue à noite carregado com um caminhão de cortisol e não consiga relaxar para dormir. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. E se você tem alguma dúvida que você gostaria muito que eu fizesse um vídeo falando aqui no meu canal, por favor, deixe aqui nos comentários. Vou ler todos com muito carinho e preparar algo muito especial para vocês. E eu agradeço a todos vocês e nós nos vemos no próximo vídeo.